Bom dia para quem é de dia e boa noite para quem é de noite. Eu sou João Batista, sou pesquisador bíblico, pesquisador ufológico e espiritualista. E hoje eu trago uma convidada muito especial, a senhora Nayara, que vai falar para nós sobre constelação familiar. Senhora Nayara, por favor, se apresente. Olá, sou Nayara Trigo, consteladora familiar sistêmica e integrativa. Sou pós-graduada através do Brasileiro de Coaching e também que tem forte reconhecimento porque é reconhecido dentro do MEC. Ótimo. Senhora Nayara, o que é constelação familiar? Constelação familiar é um olhar, a gente trazer dentro de uma terapia que traz um olhar de expansão sobre um tema proposto. Então, ele vai expandir o olhar da pessoa dentro do sistema como um todo, não no foco somente do problema. Tá, entendi. Ah, a constelação familiar já é aceitada por algum órgão oficial, INSS, SUS, alguma coisa assim? Sim, apesar de não ser considerada uma terapia, um método cientificamente comprovado, porque não tem como qualificar e quantificar os resultados, mas ele é considerado uma psicoterapia, porque através da observação evidencia-se muitos resultados positivos e elucidativos. E ele já é reconhecido dentro do judiciário brasileiro há algum Beleza? tempo, sim, mundialmente em muitos países, mas ele veio para o Brasil também, ele é reconhecido no Brasil, já é feito há muitos anos, e também dentro do SUS, sempre com olhar sistêmico. E no judiciário nós Hum, temos uma mediação de conflitos e resultados, hum, com ótimos resultados. E também no SUS, ver a doença não como a doença propriamente instalada naquele momento, mas certo. o que trouxe, o que gerou essa doença, quais foram os conflitos, quais foram os problemas que culminaram na doença específica do momento. Ótimo. É, para quem é indicada a constelação familiar? Quem pode usufruir desse benefício? Bom, todos nós podemos, né? Tá. E existem várias formas de se fazer a constelação. Não somente pessoal, mas profissional, na área da saúde, na área do judiciário, nas empresas corporativas, em qualquer tipo de sistema. Nós conseguimos, e com ótimos resultados. Beleza. É, eu ia perguntar sobre o INSS, mas a senhora já respondeu que ele é indicado pelo INSS, né? Como é uma sessão de constelação familiar? Como funciona? Como se prepara o ambiente? E Ó, quem participa desse ambiente? ok. Bom, gostaria de explicar para vocês o que é a constelação familiar propriamente dita. O sistema. Então, ele vai Sim. trabalhar todo o sistema, desde a ancestralidade. E é isso que assusta um pouco as pessoas. Mas é Tá, de longe qualquer coisa ligada à espiritualidade, à religião, não existe nada a ver com isso. O que tá, a gente fala é que vamos imaginar um tecido bem sutil. tá, E aí você lembra que você é filho de um pai e uma mãe. Quer você aceite ou não, você, para estar aqui, tá. tem papai e mamãe, 50% de cada um. E que cada um, papai e a mamãe, também tem seus respectivos papais e mamães, logo, seus avós. Tá. E que cada avô também tem papai e mamãe para cada um dos quatro. Só aí a gente já tem quantas pessoas? Então, se a gente lembrar da genética, Sim. e levarmos em consideração essa ciência, que é o estudo da genética, nós temos de toda a nossa ancestralidade, a genética, 50% de cada um que veio sendo distribuído até chegar até Certo. nós. Então, quando a gente fala em constelação familiar, é exatamente esse olhar expansivo sobre o sistema todo. Quando Tá. nós falamos de uma empresa, por exemplo, a constelação integrativa dentro de uma empresa, nós vamos tratar quem? O dono, o diretor, o vendedor, a recepcionista, aonde cada um atua e com que força atua dentro desse sistema. Se ele está Tá. alocado no lugar certo ou se ele está em outro lugar. A doença. O que trouxe essa doença? Qual é o olhar sobre o sistema que acompanha essa pessoa
E essa genética que a gente fala sempre, Sim, anterior da ancestralidade. entendi. Numa sessão de constelação familiar, quantas pessoas participam? Qual seria a função de uma e de outra pessoa dentro de uma constelação? Como é que vai atuar isto? Ou seja, nós vamos tratar uma pessoa, porém essa pessoa tem que ser tratada e tem assistentes que vão representar alguém. Como funciona isso? Aí nós temos que falar do que é, como que, por exemplo, eu vou fazer uma constelação Sim, de um problema de relacionamento, vamos tá, exemplificar. tá, Ah, e a Nayara não consegue se relacionar com um homem que sempre dá, a gente fala que tem o dedinho podre, né, para relacionamento. tá, E aí a gente começa a puxar, eu faço tudo certinho, encontro as pessoas, eu vou nos lugares certos e nunca dá certo. Quando a gente abre, por exemplo, uma constelação para a Nayara resolver essa situação, homem e mulher, de relacionamento, tá, se assim eu for, né? Aí vai se apresentar um problema que todas as mulheres, por exemplo, a maioria das mulheres das minhas antepassadas, elas tinham esse problema. tá, entendi. Então, isso vai ressoar, não é genética? É, Vamos de dizer certa forma é genético. cientificamente. Então, eu trago essas lembranças dentro de mim. Então, Tá, é uma questão de lealdade. Nós trazemos lealdade. Então, para ser leal a essas mulheres, elas já sofreram tantas, então eu também vou sofrer um pouquinho para diminuir a tá, carga dela. tá, entendi. É como uma mamãe e um papai que briga muito e a criança, para não pegar nem para um nem para o outro, ele fica imparcial sofrendo, ou então ele fala, não, eu vou ficar do lado da minha mãe porque meu pai bate na minha mãe e eu tomo essas dores dessa mãe. E lá Tá, na frente eu acabo arranjando homens que vão trazer. Porque na minha concepção infantil, na minha concepção de vida, o certo é o papai bater na mamãe. tá, Mesmo que entendi. por fora eu ache que não, eu acredite que não, mas dentro de mim eu acabo trazendo isso. Tá. Quando você então prepara o ambiente para uma constelação, para tratar uma pessoa, mais algumas pessoas participam dessa Sim. constelação ou é somente a terapeuta e a pessoa? Então, como tem esse sistema ancestral, Sim. e aí a gente vai falar dentro de empresas, quer seja dentro do judiciário, tudo é sistema. Sim. Dentro desse sistema, como que eu vou conseguir trazer alguma coisa que aconteceu que eu nem estava viva ainda e que Tá, tem essa lealdade para dentro do meu sistema hoje, da minha realidade hoje. tá, Chama-se campo morfogenético, tá, onde toda a minha ancestralidade está dentro de mim. Então, tá, eu carrego essas informações inconscientemente. Ela está no meu tá, inconsciente, não está aqui, tá. né? Então, inconscientemente eu consigo trazer. Existem várias formas de fazer a constelação em si. Em grupos, individual, de várias formas. Por exemplo, no caso de um tratamento de um casal, como a senhora mencionou agora há pouco, vamos tratar esse casal ou individualmente a mulher, ou individualmente o homem, ou os dois em conjunto. Então, quem mais participa disso? Existem várias formas, né? Hã, Então vamos lá. Quando Bert Hellinger, né, hã, vamos falar dele, é quem trouxe essa visão essa concepção da constelação familiar, né, certo. através de observação. Não foi ele exatamente, ele é o pai da constelação, mas existem outros personagens antes dele que ele foi aquele que Certo. observou o que estava acontecendo e estudou isso e colocou isso, né, no dia a dia dele, nas Tá, terapias breves dele. tá, Então, Bert trouxe juntamente através do psicodrama. Então, ele tá, trazia como? Ele trazia as pessoas, então a Nayara vai cancelar um relacionamento, vai colocar alguém, vai no psicodrama, são pessoas que são convidadas a participar daquele evento. E aonde tá, a Nayara vai dizer, alguém, eu escolho alguém para me representar, essa pessoa aceitando, nada é tá, imposto, essa pessoa vai tomar o meu lugar. tá, Como eu estou trabalhando aqui um relacionamento entre homem e mulher, eu vou tá, trazer quem? Pedir para alguém que represente. E aí tá, esses componentes vão, à medida que forem sendo solicitados, né, durante o evento, eles vão sendo convidados a participar e eles vão sentir o que aquele campo mórfico traz. tá, entendi. Então ele apresenta aquilo que porque eu vou entrar lá com raiva desses homens. E Tá, eu venho com julgamentos. Essas pessoas que vão participar, elas não conhecem nenhum espírito.
Dificilmente vão conhecer. Então, elas vão sentir somente aquilo que é necessário, através do psicodrama, que veio de Rupert Sheldrake. E aí teve outras pessoas que foram sendo incluídas. Então, depois nós temos os bonecos. Então, a Nayara vai ser representada por um boneco de mesa, um Playmobil, tudo começou com os Playmobil. E aí, cada integrante dessa constelação, desse sistema, vai sendo representado pelos bonecos. Quem vai dizer o que está sentindo? Eu mesmo. Assim que eu coloco, que eu toco, existem as técnicas, por isso a importância de se fazer esses cursos em locais onde existem reconhecimento, porque em qualquer lugar você acha qualquer curso. Então, por isso essas informações são tão importantes, né? Essas vivências são tão importantes. E aí, os bonecos, a gente acaba sentindo esses bonecos. Se a pessoa, o constelado, né, não quiser sentir essas situações, o facilitador, a consteladora, pode o fazer. Né? E a gente sempre sem julgamento. Então, nós estamos preparados para não entrar com qualquer tipo de julgamento. Entendi. Fora os bonecos na mesa, Playmobil, vamos dizer, hoje em dia existem N possibilidades de se trabalhar. Nós temos também a constelação na água, que veio através da Silka Maluta, que também ela foi formada por Bert. E aí ela começou a prestar atenção naquelas brincadeiras de antigamente, de bacia d'água, de São João, São Pedro, lá, né, do meio do ano, aquelas festas, aquelas festividades. E existia isso há muito tempo. E ela começou a perceber que tinha ligação, né? Porque perguntas eram feitas e a água respondia através dos seus exercícios, né? Então, ela trouxe esses estudos, apresentou, e hoje é aceito também dentro do mundo das constelações. Então, nós temos representação humana, nós temos as representações com bonecos, nós temos dentro da água, e outra que dentro da água os movimentos são fluidos. Ele não tem a minha mão, ele tem a minha interpretação. Mas eu já não tenho mais esse acesso. Então, por exemplo, quando está com a água, tem alguma coisa que representa a pessoa que fica boiando na água, né? E quando você faz a pergunta, aquela coisinha, ela vai numa direção ou noutra, conforme a pergunta que foi feita, na resposta que ele está querendo. Exatamente. Mas aí o que acontece que qual é o estudo da Silka? Nós somos 70% a quase 80% de água. Certo. De onde veio essa água? Desde a nossa ancestralidade. Desde que o mundo é mundo, essa água está aí. Ela só vai sendo regenerada. Então, ela vai sofrer todos os processos e vai chegar nos corpos de novo, de alguma forma. Entendi. Não é isso? Então, a água traz isso. Esse campo mórfico é apresentado através da água, porque ela vai conseguir carregar tudo isso. E, claro, existem os estudos, as técnicas, que nós, facilitadores, precisamos respeitar para que o trabalho seja efetuado porque a gente tem o intuito de apresentar possíveis soluções, possíveis olhares, novos olhares sobre o mesmo tema. Mas não podemos influenciar em nada e não devemos nunca, pela ética, fazer isso com algum intuito que não seja o de auxiliar na visualização desse possível resultado. Entendi. Quando pessoas são utilizadas para auxiliar nesse tratamento, como funciona, por exemplo, uma pessoa que não é conhecida daquela que está sendo tratada, vai assumir um papel de pai, ou de avô, ou de avó, e assim por diante? Ou não? Como funciona uma pessoa auxiliando no tratamento? Sim, então vamos lá. Eu estou participando eu sou a Nayara, que está lá mexendo com o problema de relacionamento. E aí apresenta-se a minha bisavó. Como que você vai saber? Tem a Nayara. Se é um problema que sempre acontece comigo, a Nayara, e eu percebo que minha irmã, ou minha tia, ou minha mãe, minha avó, passavam por isso, e aí eu carrego isso, né? Então, quando o representante vai representar a Nayara, ele vai sentir naquele momento que a Nayara está sentindo, e vai falar. E aí, dependendo dos movimentos, por isso a importância dos estudos, né? A gente consegue identificar aqueles movimentos e trazer novas pessoas. Se a própria Nayara já sabe que isso já está na família dela, né? Então, quem vai trazer? E aí vai se sentir. Então, eu trago a minha bisavó, né? Você pode
representar a minha bisavó, mulher, ou então nós podemos trabalhar não como um único indivíduo, nós podemos trabalhar, você pode vir representando a força dessas mulheres, o que elas passaram. A partir do momento que a pessoa, o João Batista, por exemplo, é um representante dessas mulheres da minha família, Sim. ao colocar o representante, automaticamente ele vai sentir pelo campo mórfico do meu campo mórfico, ele recebe essas informações. E essas informações são suficientes para começar a abrir, explanar, lembra? É uma terapia breve de olhar sistêmico. Entendi. Né? Tá? Aí, como que o João Batista vai sentir o que a mulher da minha família, minha ancestral, está sentindo? Aí nós temos um evento que é muito bem explicado e cientificamente comprovado, certo. Que é a ressonância. A ressonância. Né? Não sei se o João Batista conhece, que o Rupert Sheldrake, ele traz no primeiro livro dele esse estudo dos 100 macacos. Centésimo macaco. Conheço. Ou seja, numa ilha japonesa, alguns cientistas japoneses foram lá, começaram a jogar as batatas dentro do mar. As batatas sujas. E os macacos comiam as batatas da terra, eles comiam. A partir do momento que foi, de alguma forma, mostrando para eles que tinha uma outra forma, jogava-se essas batatas, eles começaram a gostar daquele sabor, porque já não tinha barro e tinha um certo tempero. E aí um macaco começou, outro macaco começou, e eles começaram. Quando tinha 99 macacos fazendo, até aí tudo bem. Quando o 100º começou a fazer, cientistas do mundo todo começaram a perceber que macacos no mundo, onde não tinha contato, ninguém estava ensinando, começaram a colocar essas batatas na água para poder comer. Entendi. Então, isso é o quê? Ressonância. Então, uma conexão de ressonância. É uma conexão de ressonância. Ou quando você tem lá um rio paradinho, você pega uma pedrinha e joga. E aí começa, né? Fazer uma ressonância dessa água, aqueles espirais. O que acontece? Ele vai atingir vários, um espaço grande dentro dessa água. Uma ressonância. Entendi. De física, de química, é uma ressonância. Nesse caso, nós chamamos de ressonância mórfica. Mórfico, porque vem de seres do sistema. Entendi. Por exemplo, quantas sessões são aplicadas numa pessoa, ou de quanto em quanto tempo? Como funciona essa lógica do tratamento? Por exemplo, é uma vez só? São várias sessões? Como funciona isso? Para cada tema, trabalho, vamos continuar no nosso exemplo. A Nayara com problema de relacionamento. Eu vou trabalhar esse tema uma vez. Uma vez? Uma vez. Quando que a Nayara pode trabalhar esse tema novamente dentro de uma constelação? Daqui 6 meses, 8 meses, o ideal é uma. Por quê? Entendi. Porque quando você faz uma constelação, você não está olhando o sistema? Certo. Você não está olhando lá atrás? A sua genética, a sua ancestralidade. Correto. Lembra que eu falei? É como se fosse um tecido. Sim. Então, tem as tramas de mamãe, papai, bisavô, lá atrás. A partir de algum momento que foi feito um nozinho lá, alguma coisa que não foi resolvida, que deixou para resolver depois, hoje, só uma parte aqui. Hoje eu tenho um problema e eu tinha que resolver hoje. Não resolvi hoje. Então, amanhã ele deixou de ser um problema, virou uma urgência. Entendi. Entendeu? Correto. Então, voltando aqui no nosso campo mórfico, na nossa ressonância, está lá atrás o probleminha. Então, ele vem, só que cada vez que ele vem com uma urgência maior, com um peso maior. Não é isso? Então, nós trazemos, quando a gente faz a constelação, e o meu olhar está aqui, mas é você, Nayara, que está vendo ali. Não é a sua bisavó. Quem disse que não? Ela não está dentro de mim geneticamente. Certo, entendi. É genético, é físico, é químico. Então, o que acontece? Quando eu vejo aquilo, toda a minha ancestralidade que está dentro de mim, eu vejo com o meu olhar aqui. Mas a constelação é um olhar, a gente diz, entre aspas, de alma. Porque dentro de mim tem que sentir. Então, se eu faço uma constelação hoje, uma semana que vem, não preciso de um tempo para que tudo isso, esses nozinhos venham sendo desfeitos, para que seja um tecido mais leve, mais sutil, e que isso deixe de ser uma emergência dentro da minha vida. Então, eu preciso disso tudo. Então, você olha aquilo, e outra coisa, né? Nem sempre aquilo que você espera que apareça, nem sempre vai ser bonitinho.
Entendi. Porque eu também posso descobrir que não tem nada a ver com elas, que é eu que estou fazendo isso e colocando a culpa nelas. Então, Tá, nem sempre. tá colocando a culpa nos ancestrais, mas a culpa é da pessoa em si. Exatamente. Às vezes ela tinha esses problemas, mas uma vez que eu vi aquilo e eu continuo trazendo para isso, para mim, eu não posso mais cobrar lá, Tá, porque eu tenho uma consciência. E uma vez que você vê, não tem como dizer. É tá, impossível. entendi. Uma curiosidade que eu tenho. Alguns tratamentos podem ser feitos online pela internet. A constelação familiar é necessariamente presencial ou também pode ser feito remotamente através da internet? A pandemia veio para ensinar a gente tanta coisa. Sim, antigamente acreditava-se que tinha que ter lá presencial, mas o campo mórfico, ele se Sim, apresenta, por exemplo, tá, né? tá, E ele, internet é a mesma coisa, os resultados são os mesmos, tá. todos os processos são a mesma coisa na internet, não interessa se eu estou aqui e o meu cliente está lá no Japão. Não faz problema nenhum, porque o Que campo beleza. mórfico, ele se apresenta como? João Batista, eu vou procurar o meu constelador. Tá, A partir do momento que eu entrei em contato com o meu constelador e nós conversamos e marcamos um dia e horário, eu sempre, eu como Nayara, consteladora, eu pergunto, você aceita que o seu campo já seja aberto? Porque há toda uma preparação, não estamos mexendo com espiritualidade. tá, entendi. E ela se apresenta. Tá, Então, a gente já vai trabalhando, tudo isso vai sendo apresentado antes, e aí depois, então, eu tenho um primeiro encontro com esse constelado, aonde nós vamos ter uma conversa breve, não é para entrar a fundo nem nada, é para que ele sinta que é seguro, tá, entendi. que ele possa confiar em mim, porque a ética não deixa que eu saia por aí falando. É igual padre, né? Exatamente. Confessão, confessão. Padre, pastor. Então, a pessoa precisa sentir segurança. Uma pessoa que nunca conversou comigo mais do que um bom dia, boa tarde, boa noite, ou sequer conversou comigo, Tá, o João Batista me indica uma pessoa, como que eu vou atender? Eu tenho que passar essa segurança, tá, mostrar, e também dizer que, ó, não é dessa ou dessa forma que você está esperando. Ou até mesmo a gente já consegue identificar numa primeira conversa, olha, você ainda não está preparado para fazer, você não está preparado para ver o que tá, você entendi. precisa ver. Ou é melhor você fazer primeiro um acompanhamento, porque não é de longe um acompanhamento psicológico, não. Tá, Então, uma vez só, tem o tempo mínimo dentro do mesmo tema. Ah, Nayara, e se for temas diferentes? De quanto em quanto tempo? Pelo menos um mês, porque você precisa absorver tá, aquilo que você recebeu, porque às entendi. vezes o que você absorveu ali já foi suficiente para você resolver N outros problemas. Tá. Uma outra curiosidade: quanto tempo dura uma sessão de constelação familiar? Meia hora, uma hora? Como funciona esse timing? Ou é diferente para cada pessoa que é tratada? É diferente. É diferente? Eu nunca atendi alguém tão rápido, mas hoje mesmo, né, num grupo de colegas de consteladores, foi Sim. apresentado um caso onde foi uma constelação na água, e Tá. aí esse cliente, ele perguntou o que ele queria e colocou-se os elementos dentro da água, os elementos Sim. flutuantes dentro da água, e do jeito que colocou, ficou lá parado, intacto. Não E saiu do lugar. aquilo, imagina o constelador como ficou, meu Deus do céu. Não está acontecendo nada? Mas o quanto o outro teria se entregue ao Tá, processo, porque você entendi. precisa, né, se entregar Tá, você por você mesmo. E ela só responde aquilo que precisa. E aí o constelador ficava uns 10 minutos, ela falou, existem frases e palavras sistêmicas de resolução tá. durante o atendimento, né? Tá. E ela fez as palavras, fez tudo. Existem N possibilidades de se fazer, Tá. e o campo continuou parado, né? E aí o cliente, ela desesperada, e o cliente vira para ela e falou assim, não, é tudo que eu precisava ver. Realmente a minha vida está assim. Tá, entendi. E ela falou assim, então, e como você pretende que haja movimento? E aí ele responde, fazendo isso, isso e isso. Tá. E automaticamente o campo começou a se movimentar. Porque ele precisava somente ver e aceitar que quem era o problema daquela situação era ele, que enquanto ele não se movimentasse, não tinha o que fazer, não tem o que a consteladora fazer, não tem ancestral, não Tá. tem
não tem filho, não tem ninguém que vai fazer com ele. Então é ele. Entendi. Então é esse olhar que existe. Então, a partir desse olhar, ele teve compreensão do que precisava ser, de que ele precisava tomar atitudes. Entendi. Tá bom. É, já falamos sobre o online. Após o tratamento de uma constelação familiar, é uma coisa muito subjetiva que eu vou perguntar, Uhum. né? Como se comporta a pessoa que foi tratada? Ela começa, então, a reconhecer os problemas que ela teve, quer sejam esses problemas ancestrais, ou quer seja dela mesma, ou de algumas pessoas que estão no ambiente onde ela está, no caso, por exemplo, de uma empresa e assim por diante. Como ela se comporta depois disso? Ela toma um tino? Eu sei É. que é muito subjetiva essa minha pergunta. Então, aí eu vou fazer um exercício. Tá, Imagina que você tem uma caixa. tá, Uma caixa de madeira que se fecha, certo? certo, Aí, imagina que você está lá dentro da caixa. tá, E essa caixa está fechada. Você está lá vivendo a sua caixa. Não precisa necessariamente estar escuro, né? Você não vai ver nada. Mas você está vivendo aquela situação. tá. Está fechado. Como esse exemplo que eu acabei de dar do rapaz, que o campo Sim, estava parado. Ele conseguiu ver tá, essa expansão de olhar sobre aquilo que está acontecendo. Quando você termina uma constelação, é como se você tivesse aberto essa caixa e você está aqui na tá, tampa da caixa, olhando tá, tudo de cima. tá, entendi. Como é você olhar o trânsito de São Paulo, ali onde você está andando, na marginal, e Sim, como é quem está lá em cima no helicóptero vendo que é um acidente lá na frente tá, e que daqui 5 minutos você não tem mais trânsito. entendi. Ou que é só um reflexo de alguma coisa que aconteceu de manhã e que ainda não conseguiu ser resolvido até o momento, Tá, né? entendi. Então é isso, um carro quebrado. Então, quando você sai e senta na ponta dessa caixa aqui, da tampa, e você vê tudo lá, quando você olha isso, essa situação, não tem mais como você desolhar, Tá, entendi. né? Então é isso. Como que as pessoas reagem? Aí vai depender, pode ser que a pessoa, é como eu falei, você não vê aquilo que você espera ver. Como ele viu que o erro era ele, não era nada mais, era ele, falta de atitude. Tá, Então, quando ele reconhece isso, como ele vai tratar, então, o que eu posso fazer para melhorar? Há pessoas que vão falar, que descobrem exclusões, por exemplo, abortos, mas eu não sabia. Como que eu vou tá, lidar com isso? Aceitando. Porque a tá, gente consegue ver exclusões, principalmente de abortos. É muito entendi. normal isso, não é porque alguém queria fazer. As mulheres não tinham toda a ciência e os hospitais para poder estar auxiliando na hora do parto. Então, às vezes, a gente hoje em dia pode ter sofrido algum aborto que nem sabia Tá, que estava grávida. Passou, tá, entendi. né? O organismo já fez o trabalho dele ali e você achou que estava bom, Tá bom. nas suas regras convencionais. Então, como eu vou lidar com isso? Aceitando, porque não tenho o que fazer, Tá, né? Ah, mas a aceitação é difícil? É, mas é como eu falei, é um olhar, você está olhando aqui. A alma que eu digo é o seu interno. Ele tem que absorver essas informações. Como que eu vou sair dessas? Por isso, então, nós temos uma primeira conversa, tá, a constelação em si, e eu sempre falo, daqui 15, 20 dias, ou às vezes a pessoa quer antes, vamos ter mais um tempinho de conversa. E aí a tá, gente vai conversar e colocar, tentar auxiliar. Mas eu não posso, de maneira alguma, ter nenhum tipo de julgamento e nenhuma intenção, tá, porque às vezes tentando ajudar, eu posso piorar a situação. Mas eu estou ali que eu posso fazer o quê? Acolher essa pessoa. O acolhimento pós-constelação é muito importante. E pouquíssimos consteladores se abrem a isso. Foi lá, fez, recebeu e pronto, acabou, e você fica com aquelas dúvidas. tá. Quando você vai para escolas sérias e tudo, aí você tem esse outro olhar de acolhimento. Tá bom. Senhora Nayara, eu gostaria que agora a senhora deixasse os seus contatos e, após deixar os seus contatos, fizesse uma consideração final. No Instagram, Nayara Trigo, Ok? e o meu WhatsApp é 11 93800 6349. Ok, a senhora pode, por gentileza, repetir novamente o zap 11 93800 6349. e o Instagram. Nayara Trigo. Nayara Trigo. Ok. Então, por gentileza, as considerações finais da senhora.
Bom, eu agradeço, mas antes da gente se despedir aqui, Sim. existe as 3 leis do Ah, por amor de favor. Bert Helling, porque são as leis que vão é, dar toda essa retaguarda sobre esse trabalho. É aquilo que diz, né? Esse trabalho, ele é, ele não é reconhecido cientificamente pelos métodos convencionais, Tá, mas através da observação, sim. tá, Nós temos a lei do pertencimento, aonde todo mundo tem o seu lugar, tá. tá? Dentro desse pertencimento, eu sou filha, eu sou neta, eu sou bisneta, mas eu sou mulher, eu sou mãe, eu Tá, sou avó, eu serei avó. Então, todos têm esse pertencimento. tá, O que tem de importante dentro do pertencimento são as exclusões. Tudo aquilo que se exclui, cresce. tá, Eu não quero pensar nas minhas dívidas, eu só penso nas minhas dívidas. Eu não tá. quero pensar no ex-marido, mas eu só penso no Ex-marido. ex-marido. Tudo aquilo que você exclui da sua vida, então a constelação traz esse olhar de pertencimento. Tá, Pertenceu algum dia, nunca mais vai deixar de pertencer. Quer seja bom, quer você aceite ou não, tá. está ali. Entendi. A lei da hierarquia é quem chegou primeiro. Tá, Quem chegou depois, depois. Família, bisavô, avô, papai, mamãe, filhinho, neto, bisneto. Numa corporação, por exemplo, quem fundou, tá, quem veio depois, quem é o vendedor, quais são os lugares, tá, né, de hierarquia. Entender cada um o seu lugar. Quando eu passo a fazer, por exemplo, o papel de minha mãe, porque minha mãe é adoentada, tá, eu estou tomando o lugar dela. Se inverte, eu causei aí um emaranhamento, um nozinho no meu tecido. tá. E o último, que é a lei do equilíbrio, é o dar e receber, de todas Ok, as formas. Se eu dou amor, eu recebo amor. tá. Ah, mas eu só sei ajudar, ajudar, ajudar. Uma hora, esse sistema você entrega tanto que você Ah, não tem energia. Aí o João Batista chega para a Nayara e fala assim: deixa eu te ajudar. Eu falo: não, não preciso. tá, Ele está precisando doar o dele e eu precisaria receber, mas eu não estou aceitando. tá. Então, a lei do dar e receber tem que sempre ter um Ah, equilíbrio. ok. E essas 3 leis são as que regem toda a constelação familiar integrativa. E também existem várias formas, né? Que a gente falar. Sim, Nós temos através dos representantes humanos, representantes com bonecos, quer seja na água ou em mesa, tá, representações através dos cavalos, nossos amigos ancestrais que chegaram aqui muito antes da gente, tá. e temos as representações através da dança, de música. Puxa vida. Tem muito trabalho. As constelações foram sendo integradas em outras terapias. É bastante extenso esse tema, não? Sim, muito. E tem também os trabalhos que nós podemos fazer em grupo ou individual, Tá. presencial ou pela internet. Ótimo. Tá bom. Então a senhora pode atender pessoas em toda a parte do mundo. Qualquer parte do mundo, Isso é qualquer muito tempo. bom. Isso foi um dos benefícios da pandemia. Ele Sim, abriu o atendimento remoto, né? um leque Em todos muito os grande. lugares, todas Sim, as áreas. em todas as áreas, em todas as áreas. E as que não são possíveis, né, de serem abrangidas sobre esse tipo de atendimento, nós temos os conhecimentos através da internet. Tá, entendi, Né? Então, o meu conhecimento pode chegar do outro lado do mundo, entendi. né? Bom, alguma coisa que a senhora gostaria de acrescentar? Muito obrigada Tá pela bom. oportunidade. Senhora Nayara, eu agradeço muito a gentileza da senhora ter atendido o meu pedido de fazer aqui essa entrevista, explicando para as pessoas o que significa a constelação familiar. Eu acho muito importante para mim, para entender como funciona, e para milhares de pessoas que também não sabem exatamente o que é. Uhum. Senhora Nayara, que Deus abençoe. Obrigada. Namastê. Obrigada. Bom, eu sou João Batista e, caso tenham gostado desse programa, por favor, clique naquele breguetinho do gostei e se inscrevam no nosso canal para nós podermos continuar apresentando temas interessantes. Que Deus abençoe a todos e a todas. Eu sou João Batista, esta é a senhora Nayara, Nayara. sim.